Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né? Acho que o Cruzeirense estava com expectativa, né, tal, desse jogo, principalmente porque quinta-feira tem o jogo contra o Flamengo, né? Mas acabou o Cruzeiro, né, perdendo do Vasco de 2-0. Bom, em relação ao jogo, né? O jogo muito ruim, assim, do Cruzeiro. Até que eu acho que o primeiro tempo, tal, ainda jogou bem. Mesmo assim, jogando bem, né? Não teve tantas chances, assim, tomou o gol muito cedo. O time, né? Acho que muito desconcentrado, assim, né? Pra ter tomado o gol muito cedo. Eu acho que a marcação no primeiro gol acabou dando sorte aqui também de passar no Cássio, mas eu acho que poderia ter uma concentração, uma marcação melhor aqui daquele primeiro gol. No segundo gol, eu acho que acabou sendo né, uma falta de sorte, assim, do Matheus Henrique, né, que tinha entrado naquele momento ali, né, de perder a bola, né. É, então, né, acabou que acho que, né, um jogo pro Cruzeirense esquecer, assim, até, não em questão até da própria derrota, né, mas em questão da partida que o Cruzeiro fez, assim, né, muito ruim mesmo, igual eu falei, né, Caio Jorge tendo algumas chances e errando, né, o que não costuma acontecer, é, Cruzeiro, né, uma coisa também para se falar em relação a esses últimos jogos, né, o Cruzeiro tem tomado gol, né, e alguma coisa que não estava se tomando, né, por exemplo, né, nesses últimos jogos, 3 jogos, né, o Cruzeiro tomou gol e acabou conseguindo, né, a virada e nesse não conseguiu, então acho que, né, a defesa, assim, né, deu uma vacilada. Acabou que nesse eu acho que tem em questão do Djalma também, né, que não acabou não jogando, mas mesmo assim, né, tinha o Fabrício Bruno. Eu não achei, assim, uma partida ruim do Jonathan Jesus, tal, né, mesmo não tava sendo utilizado, assim, não tava entrando, né, mas eu não achei que foi, né, tipo, a questão dos gols, tal, as chances que teve o Vasco, tal, foram por causa deles, assim, não, acho que ele fez uma partida correta, assim. Eu acho que aí a partida que eu acho que, né, acabou refletindo muito, acho que foi a do Kaique, assim, não achei que foi uma boa partida, mas, né, tem nos ajudado muito, né, mas nessa partida não foi bem, eu acho que, assim, se for em contrapartida, acho que o único que se salva é o Matheus Pereira, que, né, tentou resolver, fazendo, né, de todas as formas, para ainda o Cruzeiro sair com a vitória, mas não conseguiu, mas eu achei que foi, né, uma das melhores partidas dele, né, assim, pelo Cruzeiro. Então, né, fica essa questão, né, de que eu achei uma das melhores partidas dele. Achei que o Arroio também não entrou mal, né, mas acho que acabou o Vasco, né, tendo, eu acho que fez o trabalho muito bem aí a defesa do Vasco, então ele não teve tantas chances igual teve o Bahia. E é uma questão que ainda, né, acho que esse jogo também mostra, né, essa questão de que o Cruzeiro ainda tem pontos para se trabalhar, né, ainda tem essa questão de jogos que às vezes o Cruzeiro não é que propõe, né, mas eu acho que o Cruzeiro é um time, né, que joga mais com essa questão do é um jogo rápido e tal, né? E principalmente no meio campo. Então, não, só é um jogo rápido. E esse jogo, assim, você viu que foi um jogo mais que o Cruzeiro, né? Tentando mais trabalhar a bola e tal. E acabou que muito cruzamento errado, muitas vezes, às vezes algumas jogadas ali com erros bobos, né? Por exemplo, teve um Fabrício Bruno não costuma errar, assim, e teve um lance ali que errou. Então, né, teve essa questão nesse jogo também. Então, né, é uma questão para se, né, ficar esperta, essa questão, né, desses outros estilos de jogo, sem ser o jogo mais corrido mesmo, assim. Eu fiquei pensando muito, acabou acho que os cruzeirenses assistindo o jogo ontem, né, do Flamengo e Corinthians, e pensando assim, né, por exemplo, o Corinthians, né, no primeiro tempo poderia ter, né, feito uns 3-0, né, e
era um jogo que o Flamengo não estava confortável, era um jogo mais, igual eu falei, né, truncado, um jogo que estava parando mais. E foi o que o Vasco fez com o Cruzeiro, né? O jogo do Cruzeiro, por exemplo, do Flamengo, é um jogo mais corrido, é um jogo que o time gosta mais de jogar, né? Que fica mais confortável. Somente por ter, por exemplo, Caio Jorge, né? Matheus Pereira. Então é um jogo que, né, mais corrido mesmo que o estilo do jogo do Cruzeiro, né? Então, né, não conseguiu imprimir o seu essa é a questão, acho que não conseguiu imprimir muito o seu estilo de jogo, né? O Vasco acabou conseguindo, né? Assim, não teve tantas chances o Cruzeiro, né? Eu acho que o Vasco deve ter tido quatro, cinco, assim, né? E foi muito efetivo, que é uma outra coisa também, né? O Cruzeiro normalmente tem sido muito efetivo e nesse jogo não foi, né? Então, assim, né? Coisas para tirar de lição, mas acho que também tem que ter, né? Os pés no chão de pensar que foi um jogo que tudo deu errado, assim, né? Parece que tudo que tinha pra dar errado nesse jogo, né? Igual eu falei, Fabrício Bruno perdendo bola, Cruzeiro, né, desatento nessa questão de marcação, né? Então, é um jogo que, né, né, não, parece que não era o dia do Cruzeiro. Então, é tirar proveito, né, exemplos desse jogo. E eu acho que o principal é do Jardim aí, é com essa questão de estilo de jogo. E para os jogadores em si, eu acho que é muito essa questão, né, de deu uma dessa porque, né, o Cruzeiro assim, quando tem tido, vamos dizer assim, né, a oportunidade e tal, contra, às vezes, de assumir a liderança do Brasileirão, às vezes esses jogos que, vamos dizer assim, né, Cruzeiro, por exemplo, contra o Ceará, que perdeu, né, era favorito, vamos dizer, né, com todo respeito ao Ceará, né, então, contra o Santos também, né, e, né, não conseguiu jogar, né? Impor seu estilo de jogo, mas além de não conseguir impor, né? Muito seu, até que contra o Ceará eu acho que impôs, né, no primeiro tempo, mas depois acabou, né, não conseguindo ser efetivo. Mas, né, no de ontem também não conseguiu impor seu estilo de jogo e também conseguir a vitória, né? E é contra times que acaba que é uma coisa para se pensar, né? Que não estão numa briga ali da parte de cima da tabela. Então, né, igual eu falei, seria obrigação do Cruzeiro conseguir, né, pontos contra esse time e não conseguiu. E acho que não foi só nesse jogo que eu falei, né, contra o Ceará e Santos também teve essa questão. E acaba que o torcedor tem ficado mesmo, às vezes, mais preocupado, né, contra esses times do que contra, por exemplo, né, ganhando o Flamengo e Palmeiras. Então, é uma coisa a se pensar, né, de refletir como trabalhar isso, né, dessa questão de saber jogar esses jogos mais truncados mesmo, assim. Acho que agora pelo menos tem, né, um uma questão de reserva que te dá mais possibilidade, né? Por exemplo, ó, o Arroio entrou, tal, tentou fazer alguma coisa, né? E nessa não teve o Djalma também, tal, né? Normalmente, acho que o Gabigol não estava no banco, mas normalmente poderia ter tentado um Gabigol, tal. Também né, Caio Jorge teve alguns lances ali que não erra normalmente, né? Então, tá esse equilíbrio, né? Mas eu acho que, né, é tirar também lições desse jogo que é a segunda, vamos dizer assim, oportunidade, né, que o Cruzeiro tem, às vezes, de mostrar que tá ali mesmo na briga e tal, e acaba perdendo, assim, por falta de, né, entrar meio que, né, não entrar como se fosse um jogo de final, né, e o Jardim comenta, acho que é isso também, né, o Jardim sempre comenta, né, todo jogo é uma final pro Cruzeiro e ele, né, então não entrou como final, não entrou em cada disputa, né, e se o Cruzeiro não entrar assim, né, nos jogos, vai ser ruim pra ele, né? Então é tirar, né, como fala, né, tirar lições desse jogo e partir agora para o jogo contra o Flamengo. Eu acho que tinha essa questão que eu falei do Cruzeiro também tem que acho que o que influenciou muito essa questão foi de ter esse jogo contra o Flamengo, mas os jogadores também, tal, ali tem que entender que não dá, né,
para pensar no jogo contra o Flamengo se você não garante esses 3 pontos, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil e tal, mas não adianta, né, você pensar no jogo do Flamengo e não garantir esses 3 pontos que acaba até se complicando, né, na rodada também, né? Acabou sendo bom porque o Palmeiras perdeu, né? Acho que se pudesse também escolher, não foi uma rodada, não foi tão boa, né? Mas também, pelo menos o Palmeiras perdeu e aí ele tem 2 jogos, o Flamengo só tem um jogo a menos, né? Então, né, ainda tem a oportunidade e tal, né, de liderança e o Cruzeiro, né, não tá ali, né, brigando tal com o Flamengo e Palmeiras, né, e acabou tentando fazer o maior número de pontos e não pode, né, fazer jogos assim, às vezes desatentos, jogos que não dê 100%, né, se quiser brigar pela essa liderança, mas eu acho que também tem que ter a consciência de que não é porque perdeu que tá tudo errado, porque às vezes também, né, Cruzeiro tal, fez um jogo ruim, não tô falando que fez um jogo bom tal, né, mas, né, eu acho que ninguém esperaria que o Cruzeiro estaria brigando, né, com, vamos dizer assim, na liderança com Palmeiras e Flamengo, né? Então tem que ter também um critério, né? Porque não adianta também, né? Só porque perdeu que tá tudo errado. Não, não era. Tinha coisas erradas nesse jogo e tal. Mas foi legal o retrospecto, né? Depois de 5 meses, o Cruzeiro perdeu fora de casa, né? Então é um aproveitamento muito bom. E não tem como, vai perder alguns jogos também. E é Brasileirão, então, né, eu acho que vai ser essa briga até o final. Não tô desesperançosa, ainda acredito. Porque vai ser essa briga até o final mesmo, assim. E é jogo a jogo mesmo, pra ver, às vezes, né, a gente desperdiçando ponto, eles também. O Flamengo já desperdiçou ponto contra o Santos, né? O Palmeiras, por exemplo, desperdiçou nesse contra o Bahia, e disputando jogo com jogo, né? E, né, dando seu máximo e tal, pra ver até onde o Cruzeiro vai nesse Brasileirão, né? Então foi esse o vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam do jogo e até o próximo vídeo.